Jonathan nos conta uma história em que ouvia seres em seu telhado e que depois disso teve vários problemas na vida. Cumprimento a todos que estão ouvindo este relato. Foi feito com o intuito de ajudar a quem talvez esteja passando ou tenha passado pelo mesmo problema. Na vida, às vezes passamos por situações que podemos classificar no mínimo como estranhas. Existem relatos de experiências que algumas pessoas passam e que realmente parece de outro mundo. Alguns desses acontecimentos nós podemos tratar como sendo sobrenaturais. Quando não encontramos parâmetros para detalhar, é isso que nós entendemos ser. São situações em que os olhos, na maioria das vezes, não conseguem enxergar. Esse tipo de experiência pode ocorrer a qualquer momento e na vida de qualquer uma pessoa. E eu pergunto, será que estamos preparados para enfrentar os mistérios quando eles se apresentam? Vivemos uma realidade que sequer podemos entender. Ora, se não sabemos explicar alguns dos acontecimentos mais triviais que ocorrem em nossa vida, como é que vamos explicar os considerados sobrenaturais? Aqueles que não entendemos realmente. A cada dia, sem percebermos, somos envolvidos por situações que mais parecem contos de histórias sobrenaturais. É como se fosse magia, onde tudo acontece e sequer percebemos que participamos, pelo menos na maioria das vezes. Mas, em alguns períodos, parece que transcendemos a realidade que vivemos. E aí, conseguimos ultrapassar barreiras que nos levam a outra realidade. E é dessa outra realidade que vivenciamos experiências enigmáticas. É o caso de Jonathan, quando nos relata a sua experiência. Uma exposição que podemos taxá-lo de no mínimo estranha ou, mais ainda, misteriosa. Em seu relato, Jonathan diz que sua experiência se deu início quando ele tinha 15 anos. Relata ele que atrás da casa onde morava existiam várias árvores e que não se sentia confortável com as mesmas, visto que o barulho que faziam era aterrador. Eram sons estranhos que vinham de fora, e a impressão é que surgiam daquelas árvores, que de tão fechadas deixavam o local extremamente escuro. Confessa Jonathan que aquilo causava um certo desconforto, principalmente com o cair da noite. Nesse tempo, passou a ouvir algo que não era familiar. E o pior é que esses fenômenos começaram a se manifestar no telhado da sua casa, causando ainda mais receio. Afinal, à noite, quase que no mesmo horário, ouvia o barulho como se houvesse uma pessoa em cima do telhado, andando. Era como se alguém caminhasse lentamente sobre ele. E aqueles passos ecoavam dentro do seu quarto. Por não encontrar uma explicação plausível para aqueles sons, o medo foi tomando conta. Vez por outra, perguntava às pessoas da casa, no outro dia, se haviam tido a mesma sensação que ele, se tinham ouvido o que ele havia ouvido. Mas não, somente ele havia presenciado aquela situação. Como insistia na mesma pergunta todas as manhãs, e a resposta era sempre a mesma, de que não haviam ouvido nada, passaram a desacreditá-lo, e achando que não era mais uma pessoa normal. Desta feita, quando finalmente relatou o que estava acontecendo, ninguém acreditou. Diziam que ele estava com a imaginação fértil. Mas mesmo depois de ter falado aos outros o que estava acontecendo, nunca ninguém ouviu o que ele relatou. Somente ele. O pior é que sempre acordava com aqueles sons estranhos. Ouvia sons das árvores se retorcendo. Mas o que mais chamou a atenção foi que quando ele ouvia aqueles sons, os cachorros ficavam inquietos, como se presenciando alguma coisa lá fora ou a presença de alguma coisa. Mas o mais aterrador era que aqueles passos que ele estava ouvindo no telhado paravam exatamente em cima do seu quarto. Quando chegava justamente em cima do quarto, cessava. Depois
Depois de ouvir esses sons, com o tempo, ele relata que passou a ter problemas recorrentes. Ele não sabe explicar exatamente o porquê, mas ele começou a ter crises de paralisia do sono. Várias foram as experiências com esse fenômeno. Até que um dia, notou que algo diferente em seus olhos havia acontecido. No olho esquerdo, para ser mais exato. Era uma mancha azulada, uma pele que havia crescido dentro do olho esquerdo. O mais estranho era que ele conseguia mexê-la no todo o globo ocular, como se fosse um outro membro que havia nascido ali. O fato é que essa mancha o obrigou a passar por uma cirurgia delicada a fim de removê-la. Aí não se sabe se foi coincidência ou não, mas tanto faz. Mas que, após cortarem as árvores no quintal, parou de ouvir passos no seu telhado e a ouvir sons diferentes. Mas, mesmo depois de ter parado de ouvir aqueles sons estranhos, ainda assim a paralisia continua. E notou que os ouvidos ficaram extremamente apurados. Pode ainda ouvir os grilos que estão fora de casa e que fica tão alto que parece que o bichinho está usando um alto-falante. Diante desses fatos, procurou logicamente ajudas de todas as formas possíveis, mas em vez de as coisas se acalmarem, passou a ter novas experiências. Mas o que foi bom foi que descobriu que outras pessoas também passavam pelo mesmo dilema. Assim, embora saiba que mais 2 amigas relataram fatos idênticos, isso o acalmou, pois sabe que não era fruto de sua imaginação. Uma das amigas frequenta uma igreja, e lá disseram a ela que esses fenômenos são decorrentes de demônios querendo possuí-lo. Ele realmente não sabe o que dizer. Mas de uma coisa é certa. Durante a paralisia do sono, presenciou vários tipos de aberrações. Criaturas estranhas repetindo as mesmas palavras que ele falava durante a crise. E isso chamou muita atenção. Nunca se viu obrigado a partilhar dessa experiência com alguém, mas diante do fato de ter mais pessoas passando pelo mesmo problema, segundo Jonathan, esse relato poderá ajudar a tomarem providências para evitar sofrer o que ele sofreu. E é assim que ele relatou essa experiência que passou. E ele diz que tem uma gratidão muito forte por permitir que ele possa contar algo que tem assustado muito. Só que ele não tinha para quem relatar. Caio nos conta que em uma viagem com um amigo, ao parar o carro na estrada, após ver um objeto voador não identificado no céu, ele nos relata que só lembra de ter chego à cidade distinta. Perda de memória. Então, meus amigos, a história foi o seguinte. Eu estava indo certa vez para Tubarão, uma região próxima de Salvador, Bahia. Um amigo meu me chamou para ir com ele para casa na beira do rio que o pai dele tinha, por conta de ele estar indo levar também o carro do pai dele, que era uma caminhonete um pouco antiga, que eu acho que ele tinha medo que parasse no meio da estrada e por isso me chamou, por me considerar alguém que poderia estar ajudando ele nesse momento. Nosso objetivo era chegar lá, levar o carro e aproveitar e dar um passeio de barco lá no barco que o pai dele tinha nessa propriedade. Então a viagem estava muito tranquila, a gente dava muita risada e conversava bastante. Era de dia, então tinha plena luz do dia, não me lembro exatamente se era de manhã ou da tarde, eu sei que o sol era forte. Então deveria ser alguma coisa em torno de meio-dia. E o que acontece é que durante essa viagem a gente estava numa estrada de mão única, 2 faixas mais ou menos, separada por um canteiro, por outra estrada paralela que ia no sentido contrário também, mais ou menos 2 faixas. Mais à esquerda ainda, seguindo na mesma direção, tinha uma área de condomínio de casas, de praia, e mais à esquerda ainda a praia e o mar. O que acontece é que durante a viagem, enquanto a gente ria e brincava e dava muita risada, aconteceu que a gente viu uma luz que descia pulsando do céu, descia vagarosamente, não era como uma queda, talvez nem como uma aterrissagem, porque era bem lento e talvez uma aterrissagem lenta. E o que acontece? Era uma bola de luz que pulsava, brilhava mais forte, um pouco mais fraca, mais forte, um pouco mais fraca e ia descendo vagarosamente. Quando eu vi aquilo, eu falei, Iago, Cutia, o apelido dele, Cutia, você tá vendo isso daí? Ele falou, tô. Eu falei, velho, isso não é normal, cara. Uma luz tá descendo assim no meio, tá de manhã, luz do dia, esse negócio não é normal. Você acha que é o quê? Ele, não sei.
Eu falei, meu irmão, a gente precisa parar, a gente precisa ver isso. Vamos parar o carro e vamos ver isso. Do nada, a conversa amigável, o ambiente amigável que tava foi tomado por alguma agressividade, porque ele foi tomado por alguma agressividade e começou a brigar comigo. Não, a gente tem que ir, que chegar logo lá, que não sei o que, que não pode parar, que isso, aquilo. Não, que eu não vou parar por causa disso, que não sei o que, que... Como se tivesse sido tomado por uma agressividade é, do nada, assim, sabe? Só por conta que eu queria ver a luz. E a gente não tinha essa pressa pra chegar, não tinha hora pra chegar. Aí, quando ele começou a gritar comigo, eu fiquei meio assim, sem saber o que fazer. Dei um tapa no console do carro bem alto, bem forte, e gritei pra ele: pare o carro agora! Aí ele, como que num susto, puxou o carro pra direita e parou no acostamento à direita da pista que a gente estava. Quando ele parou o carro assim, meio que no susto, eu aproveitei, abri a porta do carro, saí, fechei a porta e como a janela estava aberta, botei a cara para dentro dele e falei: você vai me esperar aí pelo menos 30 minutos. Eu julguei que era o suficiente para chegar lá na luz e voltar, pelo menos. Seria o quê? Uns 500 metros, 600 metros de distância, assim, no máximo uns 900 metros de distância de onde a gente estava. Então eu poderia ir correndo lá e voltar rapidamente. Quando eu bati a porta, que eu tava do lado de fora e mandei ele me esperar, ele falou: não, eu vou te esperar, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Voltou a gritar comigo, bateu no console também, meio que me imitando e tentando me fazer voltar pro carro imediatamente, mas eu sabia que ele era meu amigo e nós tínhamos muitos amigos em comum, então o fato de eu ter saído do carro meio que obrigaria ele a me esperar de qualquer jeito para ele não ser considerado uma pessoa ruim comigo, nem e tal. Então eu meio que induzi ele forçadamente a me esperar ao sair do carro e bater a porta. O que acontece foi o seguinte, que eu saí do carro e fui em direção ao fundo do carro, que estava à direita da pista que a gente estava. Então eu deveria atravessar, né, indo para a esquerda, a pista que a gente estava, o canteiro, a pista no sentido contrário, para então chegar nessa área de casa de praia. O que acontece foi o seguinte, quando eu botei a mão no fundo do carro dele para começar a atravessar a primeira pista, acabou minha memória. A partir daí eu só lembro de já chegando em Tubarão e já nessa localidade procurando a casa do pai dele. Ah, onde é que é a casa do seu pai? Não sei o que. Ah, vamos perguntar tal e tal ponto de referência que não sei o que. E só fui me relembrar desse fato depois. Outro fato que aconteceu foi em Salvador, no terraço de um amigo meu que mora perto da Pituba, ali na região do Itegara. A gente tinha o costume de ir pro terraço, ficar conversando, dando uma olhada na cidade e tal. Coisa de adolescente, eu acho que vocês imaginam. Então, foi muito antes desse fato que aconteceu indo pra Tubarão, tá? De repente, o que eu fiquei sabendo é que todo mundo que tava lá viu uma luz muito grande na Pituba. É um bairro de Salvador. Um bairro nobre e assim, bem movimentado. Durante a luz do dia também. Era como se fosse um domo de luz que ia crescendo e crescendo, crescendo. Algo como uma semisfera, um semicírculo. Que ia crescendo, crescendo, crescendo de luz branca e que ia tomando uma parte da cidade e ficava cada vez maior. O que acontece é o seguinte, muitas das pessoas que costumavam frequentar esse terraço, todas lembram dessa história, mas ninguém consegue ter certeza de quem é que estava lá. Uma pessoa que com certeza estava lá era o dono da casa, o dono do lugar, que a gente nunca ia para esse terraço desse prédio se não fosse com a pessoa que morava lá, que era o Yuri, meu amigo. E o Yuri também não lembra que estava lá. E não lembra quem estava lá com ele. Mas bem umas 4 ou 5 pessoas, nós todos sabemos dessa história, sabemos que ficamos muito curiosos no momento que aconteceu e que a gente não sabia explicar, porém ninguém tem certeza de quem é que estava lá e quem não estava. Valéria nos conta que teve um contato físico com o ser em seu quarto. Ela disse que foi tudo muito rápido, mas Nossa, já fiz esse áudio 2 vezes já, não consigo fazer ele direito. Mas enfim, vou tentar te explicar. Foi assim, eu tava dormindo, nessa época eu morava em Umuarama, tá? Na casa dos meus tios. E eu estava dormindo e eu acordei de madrugada com aquela sensação de que tinha alguém me olhando. Quando eu virei,
me deparei com esse ser me olhando. Ele tinha olhos negros, grandes, né? A cabeça ovalada, né? E ele era acinzentado, ele não era verde, ele era acinzentado. Mas eu fiquei assustada porque a boca dele era pequena, porém com os dentes assim, tipo de tubarão, sabe? Como é o dente de tubarão, serrilhado com duas linhas de dentes, uma na frente e outra atrás. Era assim os dentes e bem pontiagudos, e aquilo me assustou. Aí eu fiquei olhando, aí fechei os olhos, entrei em oração porque me assustei. E aí quando eu abri de novo, ele estava na minha janela, olhando para trás para mim, assim, com uma cara que parecia de decepção, né? E enquanto eu orava, ao mesmo tempo que eu orava, eu pensava, poxa vida, eu sempre quis ter um contato como esse, e agora que tenho, eu fico com medo, né? Mas o que me fez ter medo foi não a fisiologia tão diferente, mas os dentes, né? Aí me assustou. E fiquei muito assustada no dia. Não comentei com ninguém. Na realidade, é a segunda vez que eu comento isso. Não tinha comentado com mais ninguém, não. Mesmo porque a maior parte das pessoas, quando você comenta, dá risada, acha que você sonhou, ou sabe lá Deus o que. Porém, eu nunca tinha visto nenhuma imagem igual àquela que eu vi, né? Então, não teria como eu, tipo assim, ter sido induzida a ver ou imaginar, mas não foi imaginação, porque estava perto, eu senti a respiração e só não senti o toque porque não me tocou, mas tava, poderia ter sentido, porque foi muito real, né? Então, mas eu não entendo. Já me falaram que existe desses seres, alguns que não são muito bons, né? Então, que eventualmente esse não era de boa intenção. Não sei dizer. Primeira vez que tive um contato desse, né? Então não sei dizer. E nenhuma dessas fotos que o rapaz desenhou se parece com o que eu vi. Nenhuma delas. O professor Fernando nos conta que esteve no Pico das Cabras e que lá teve uma grande surpresa olhando para o céu. Bom, pediram para que falasse da minha experiência, né, com o contato. Eu sou morador aqui de Campinas. Meu nome é José Fernando e eu sou biólogo, professor, ensino fundamental e ensino médio. Eu me formei em 86 pela PUC de Campinas e sempre gostei de muito no Pico das Cabras. Era como se fosse o meu oásis, né? É o lugar mais alto da cidade e muita gente gosta de ir até o pico, principalmente nos sábados, nos domingos, para ver o pôr do sol e depois ficar à noite vendo as estrelas, que é um lugar privilegiado, né? Que tem pouca luz e onde nós temos o Observatório do Capricórnio. E agora nós temos um parque que se chama Pico das Cabras, né? Onde é um parque temático na frente do observatório. Naquela época, em 1986, eu tinha um Fusca Baja e me veio essa vontade de estar sozinho lá no Pico das Cabras, numa pedra que eu ia muito. E assim eu fui e passei a noite nessa pedra.
E no meio da noite, eu não vou poder falar que horas eram, eu acho que cheguei a dormir na pedra, e eu vou ser bem sincero, eu tive consciência do acontecimento, desse contato visual, né? Que da pedra, olhando para uma mata, de repente abriu um espaço e eu vi uma nave estacionada, e ao lado dessa nave, alguns blocos, uns blocos bem grandes, né? Como se fossem containers. Mas não é container que nós temos aqui, que vão nos navios, né? A aparência de um container, na verdade, era uma peça retangular enorme do lado dessa nave, uma nave muito grande. Então, essa experiência de visualização, eu tive consciência um tempo depois, porque eu acabei dormindo, não me lembro o que aconteceu, mas foi uma experiência muito interessante porque abriu-se um espaço, né? Não foi uma coisa nessa dimensão. E para quem não sabe, no Pico das Cabras é uma das bases que existem no nosso planeta. E essas bases existem desde o início de criação do planeta Terra. Porque no início de criação, a Terra era um planeta-luz. E essas bases terrestres e extraterrestres existem, depois eu fiquei sabendo, depois de um tempo, que nessa época, a partir dessa época que eu conheci o professor Raul Pascoal, e desde então eu tive uma convivência mais assídua com ele, fiz vários cursos. Ele acabou deixando, né, essa terra em 2012. Ele estava dando um curso do qual eu participava também. Nós chegamos a fazer um trabalho muito, muito bonito na Câmara Municipal, instituindo o Dia Municipal do Ufólogo aqui em Campinas, todo dia 24 de junho. Então, em todos os anos, mesmo depois que ele se foi, nós continuamos a trazer pessoas e proferir palestras na Câmara Municipal de Campinas. O que eu posso dizer que me causou muita perplexidade, o Raul lançou um livro em 92, e no livro ele conta que no mesmo lugar onde eu tive um contato, ele também teve. Só que da parte dele foi consciente, ele foi orientado a estar lá e tudo mais. Eu tive a intuição de ir, eu estava sozinho, na época era um lugar bem ermo, não tinha a estrutura que tem hoje. Então o carro ficou estacionado na frente do observatório e eu fui a pé até a pedra. Então é essa a situação, né? Então hoje, com essa consciência, eu sei que ali é um lugar especial, e explicando melhor, né, essas bases, qual a função delas, né? São laboratórios que criam vida para mundos novos, né? Então a função primordial no início de criação de vida no nosso mundo criava formas de vida para serem levadas para mundos novos. Então ali se trabalhava com o segredo da vida e de se criar formas de vida. Então, esse é o depoimento, né, que eu gostaria de relatar, e para mim foi uma coisa muito gratificante. Mas eu posso dizer que essa consciência eu adquiri depois de um tempo, não foi no dia. Tanto é que o livro foi escrito em 92, 6 anos depois que eu tive a experiência. E isso me deixou bastante
contente, né? De saber que provavelmente eu fui intuído a estar lá, né? E hoje eu tenho essa consciência da importância dessas bases, né? Que elas estão espalhadas pelo mundo todo. E são como que chácaras do nosso mundo. São lugares estratégicos que estão nas linhas de lei e hoje elas estão operando com toda a força, atualizadas, com equipamentos sofisticadíssimos, né, trazidos do alto e que estão operando a favor do futuro do nosso mundo, do futuro da Terra, preparando, na verdade, todos nós para uma situação melhor, né? E isso foi prometido por Cristo, né? No Evangelho que Ele nos deixou, né? Então é esse o relato que eu tenho, tá? Muito obrigado. Temos o relato de um rapaz que não quis se identificar e nos conta um caso de terror com um ser dentro do seu quarto. Então, Gabriel, eu te falei, a gente fala que essas coisas são da imaginação da gente, né, sei lá, mas naquela época lá eu tinha, que eu te falei, tinha 20 anos, já não era nenhuma criança. Eu lembro que eu trabalhava no mercado, era motorista, toda a vida eu trabalhei motorista, só até hoje. E aquele tempo lá, o mercado era correria. Começava a trabalhar às 8 da manhã e não tinha nada pra parar. E daí eu lembro que eu cheguei em casa, acho que era umas 11 horas mais ou menos, tomei um banhão. E daí tava cansado pra caramba, fui deitar. Só que o sono não vinha. As horas vão passando, eu fiquei assistindo até umas horas da madrugada, fiquei assistindo. Tinha TV no meu quarto, meio do ladinho na cama. Fiquei assistindo um tempão. Daí... Isso eu não sei dizer que horas que era. Mas era alta madrugada já. Aí desliguei a TV, só continuei sem sono ainda. Fiquei deitado na cama, barriga pra cima. E daí meu quarto ele era bem escuro, totalmente escuro. E eu notei que no canto do meu quarto tinha uma figura. Só que eu olhava assim diretamente e não conseguia ver. Então eu desviei o olhar um pouco mais para a esquerda. E no canto direito do meu quarto, assim, que a gente fala aqui no Paraná de rabo de olho, que é o cantinho do olho, sabe? Eu vi que tinha uma figura era tipo uma figura de uma pessoa na parede. Só que ela tava bem no cantinho e de ponta cabeça na parede. Os pés lá no teto, lá, encostado no forro do quarto. E as mãos esticadas, assim, no caso, para baixo, como se estivesse tocando o chão. Só que era um corpo bem estranho, porque tinha umas pernas bem compridas, assim, tinha 1,5 m mais ou menos de perna. E daí tinha o tórax mais curto, assim, e os braços longos também. E tinha uma cabeça, não parecia ser uma cabeça humana, assim, mais esticada, assim, sabe? E o olho bem arregalado, bem grande e bem arregalado. Dava quase, eu calculo mais ou menos, cada olho dava praticamente a palma da minha mão, assim. E bem arregalado. No caso, olhando pro chão. Se estivesse de pé, tava tipo olhando pra cima, sabe? Mas como tava de ponta cabeça, tava olhando pro chão. E era uma figura assim, marrom, parecia tipo cor de pele, assim, não tinha roupa, assim, que nem todo mundo fala. Ah, eu vi um fantasma, uma mulher de branco, uma mulher de roxo. Não, esse que eu vi, não sei dizer se era uma mulher, se era um homem, não sei. Mas parecia que era só cor de pele, só, não representava roupa nenhuma. E aquilo tava olhando pro chão. Daí aquilo, eu fiquei assustado, né? Aí eu cobri a cabeça, virei pro lado e me cobri. Só que tava meio calor aquele tempo, lá começou a esquentar. Aí eu peguei e descobri um pouquinho a cabeça, hein? Aí eu senti um ventinho que passava assim, soprava de vez em quando, sabe? E daí por curiosidade eu abri o olho. Na hora que abri o olho, essa mesma figura, esse ser aí, tava do meu lado na cama. Aí ele fazia um movimento que a cintura dobrava e chegava bem pertinho de mim. Ele fazia assim pros dois lados, tanto pra trás quanto pra frente. O corpo dele ficava reto da cintura assim, tipo, ele dobrava como se fosse, sei lá, eu não sei explicar. Eu gravei um GIF que eu já te mando o GIF pra você entender o movimento. Ele chegava bem pertinho de mim e era aquilo, o ventinho que eu senti. Aquele vento era o movimento que ele ser tava fazendo. Aí o controle da TV tá embaixo do travesseiro, eu peguei e coloquei a mão embaixo
do travesseiro, liguei a TV. Quando a TV iluminou o quarto, eu levantei correndo na cama, acendi a luz e bati no quarto do meu pai e da minha mãe lá. Ô pai, vou dormir com a luz acesa aí. Se amanhã cedo você acordar, e tiver cedo, você apaga a luz pra mim. E daí voltei pro quarto, não vi mais nada. E dormi, cara. De lá pra cá, graças a Deus, não vi mais nada disso. Foi só essa vez só. E é isso aí, cara. Depois eu consultei com uma. Minha mulher foi ali em Santa Catarina, tem um rapaz no médium. Eu não acredito muito naquele cara lá, dá pra ver que ele é um farsante. Mas a mulher que eu conversei lá dentro lá, ela me explicou. Ela, ela falou que esse ser daí, Ele, ele tinha interesse em alguém da minha família, algum conhecido meu. E, e ele me usava como guia. E não tava fazendo mal nenhum pra mim. Esquecer, assim, não faz mal pra gente, né? Ele não ia fazer mal, mas ele tava querendo alguém, tava me usando como guia pra chegar perto de alguém, um conhecido meu. E é isso, cara. Isso aí foi aterrorizante, isso daí, cara. Isso aí ficou marcado. Ariane nos conta que se disponibilizou para um contato e em poucos dias ela teve uma surpresa dentro de seu próprio quarto. Oi, Fernando, boa tarde. Faz em torno. Quando começou a quarentena, eu já vinha pedindo para o plano espiritual, principalmente para os extraterrestres, que eu acredito muito neles, para auxiliar as pessoas que estão precisando. E me dispus a ajudá-los no plano espiritual. E uma noite eu me coloquei numa cápsula, me visualizei numa cápsula e falei: olha, tô aqui e quando vocês quiserem, tô à disposição para ajudá-los. Só que o que aconteceu? Um belo dia, não vou lembrar o dia exatamente, eu deitei na cama. Quando você entra no sono REM, eu acordei assustada. E a hora que eu acordei assustada, o meu corpo inteiro ele se estremeceu. Ele tremia, vibrava muito. Em cima da minha cama estava projetada uma nave e tinha um extraterrestre bem na frente da minha cama. Naquele momento eu não conseguia levantar, eu não conseguia fazer nada, eu via a minha filha que estava dormindo comigo naquele dia, eu via todo o quarto, eu me via deitada na cama, eu tinha toda noção do que estava acontecendo, a nave girava muito em cima, o extraterrestre estava em pé mesmo, na beira da minha cama, ele me olhava. O que aconteceu? Logo em seguida eu tive uma sensação como se eu tivesse desmaiado. E nesse desmaio, eu vim acordar só no outro dia, 9 horas da manhã. E coisas que dificilmente acontecem comigo. Então esse foi o sonho mais forte. Depois disso, eu vira e mexe, estou sentada aqui no sofá, eu moro em apartamento. Eu tenho um chamado. E outro dia eu falei pro meu marido, eu tenho a sensação que alguém tá me chamando para olhar pro céu. E eu fui lá, a nave estava lá. E isso vem acontecendo já há uns 6 dias diretos. Tem dias que eu não sinto, mas eu sinto que eu tenho que olhar. Quando eu sinto que eu tenho que olhar, ela tá ali. Ela fica parada, não são luzes muito fortes. Ela se mexe um pouco. E o outro dia eu falei, bom, será que pode ser um drone? Eu fiquei pensando, né? Engraçado que são horários diferentes. Então não tem como ser um drone, né? Até porque a região aqui é muito alto, o drone não é tão alto da maneira que eu vejo. Então as luzes se movimentam, eu olho, aí outro dia eu falei, bom, acho que é coisa da minha cabeça. Eu falei, não é nada. Fechei a janela, entrei pra dentro. Falei, vou ver se tá lá. Passou 1 hora, mais ou menos. Não estava. Aí antes de dormir eu tive a mesma sensação e eu fui lá e estava novamente. E isso é muito estranho, mas enfim, é esse o relato que eu tenho que dar, tá bom? Obrigada e eu espero que a gente sempre possa compartilhar as informações que eles estão aqui para nos ajudar, isso é fato. É que a gente precisa tomar a consciência do que está acontecendo e o que a gente precisa fazer para auxiliá-los também, porque não é
Só eles que têm que nos ajudar, é uma troca. Essa é a minha visão. Obrigada, viu? A nave era prata, de forma de... aquela padrão mesmo que a gente conhece. E ele era alto, magro, os dedos compridos, aquele padrão mesmo. E ficava bem fixado mesmo na minha mente, não era nos meus olhos, era dentro da mente mesmo. O relato de Doris nos conta sobre um avistamento quando criança, perto do bairro Morumbi, lá em São Paulo. Olá, queridos amigos, colegas estudiosos dessa ciência fantástica que é a ufologia, que é ligada ao nosso planeta, fora dele, os nossos irmãos galácticos, intergalácticos, universais. Chamo-me Doris Débora e, por solicitação de um amigo muito querido, eu vou fazer um depoimento de algumas experiências sobre visualização de naves que eu tive. E nessas experiências eu vou fazer mais ou menos no estilo conta-gotas. A primeira experiência foi mais ou menos no ano de 1970. Eu, na faixa de uns 12 anos de idade, e morava em São Paulo, num bairro próximo a Taboão da Serra, quase divisa com Taboão da Serra, e que faz até hoje a divisa com o bairro Morumbi. Naquela época, praticamente não existia luz de rua. As ruas eram de terra, o bairro tinha pouquíssima luz que interferisse nas visualizações do céu, porque era um bairro retirado do centro da cidade, 14 quilômetros de distância, pouquíssimas casas, um bairro ainda em expansão naquela ocasião. E num determinado sábado, eu estava com visitas em casa, que eram 2 primas, pequenas também. Vieram passar o final de semana e minha mãe, então, após o jantar, nos conduziu para o quintal da casa, num trecho em que a visualização era em direção ao bairro do Morumbi. Céu limpo, estrelado. Naquela direção do bairro do Morumbi, acredito que a distância seja por volta de uns 2 a 3 quilômetros. Houve um determinado momento em que visualizamos uma luz muito forte. Ao mesmo tempo que ela era forte, ela era muito maior do que o que pudesse até mesmo ser o farol de um helicóptero ou de um avião que estivesse vindo de uma determinada direção até nós, passando o que seria por cima do nosso bairro, mas aquilo não se movia. Então era realmente uma luz intensa, muito brilhante e forte. Ela se posicionou a uma boa altura de onde nós estávamos e por uns 2 minutos ela se mantinha na mesma posição. De repente, ela começa a se esticar para cima por alguns segundos, depois ela voltava ao estágio inicial, deslocou-se para um lado, esticou de novo e dali a alguns minutos depois ela sumiu.
claro que como crianças, para nós aquilo foi interessante, algo diferente. Minha mãe identificava que pudesse ser extraterrestres, talvez, não sei o quanto naquela ocasião ela saberia a respeito do assunto, mas posso garantir que foi a primeira vez, porque depois de vários anos, já na fase adulta, começando a pesquisar, entendi que ali era uma possibilidade, sim, de uma nave fazendo talvez algum rastreio, alguma observação com aquele tipo de luz, os movimentos que fizeram e tal, ok? Gratidão por escutarem este depoimento. Um abraço. Marcos teve uma experiência de fé. Perante as tribulações da vida, não devemos temer, pois Deus está sempre do nosso lado e ajudará a ultrapassar os problemas. Essa é a experiência que ele teve e está compartilhando com vocês. Espero que seja útil para todos os membros do grupo. Olá, meus amigos da comunidade de ufologia. Meu nome é Marcos e com muita satisfação que digo que faço parte dessa comunidade. Como uma vertente desse grupo se dedica a estudos espiritualistas, é por isso que eu vou apresentar um relato aqui. É porque muitas vezes nós temos a impressão de que as coisas acontecem na vida da gente de uma forma abrupta, mas não acredita nisso não. Tudo é devidamente arquitetado e nada acontece por acaso. E diante desse relato eu aprendi a confiar na providência divina. É assim, eu passava por uma situação difícil. Havia perdido o emprego e a recolocação em decorrência da crise econômica estava realmente difícil. Mas com a crise ou sem crise, eu precisava arrumar um emprego urgente. Sempre tive um bom currículo. Bom, assim eu acreditava que não teria dificuldade em arrumar outra colocação. Entreguei o currículo por diversas semanas sem nenhum resultado. Se tem uma coisa que eu levo a sério, é quando eu me prontifico a fazer algo e eu faço, leve o tempo que for. O meu lema é nunca desistir. Bom, até aí tudo bem. E eu sempre acreditei que nada acontece ao acaso, e esse período que eu passava não ia ser diferente. Era uma questão de tempo. As coisas fatalmente se acertariam. Eu sou espírita praticante, então constantemente eu ia participar dos trabalhos do centro espírita que eu frequentava. Num desses trabalhos, um amigo espiritual se manifestou e enviou uma mensagem para mim. Uma mensagem de confiança. Me foi dito para manter a fé e não desistir. E que tudo tem seu tempo e que com certeza na hora certa as coisas aconteceriam. Mas eu já tinha como premissa o fato de eu não desistir e confiar realmente que as coisas sempre iriam dar certo. E, logicamente, isso só veio somar aquilo que eu já sentia. E diante do que ocorreu, eu passei a levar ainda mais sério esse sentimento de confiança em Deus, né? E tudo proveito, lógico. Dessa forma, eu posso até passar para vocês o seguinte, que qualquer que sejam as circunstâncias, manter a confiança no alto é primordial para que a espera não se torne um martírio. A primeira das regras a serem seguidas é que se você estiver passando por algo difícil de lidar, não se revolte, seja quais forem os problemas que te surpreenda nesse período. Leve sempre em consideração que o sofrimento não é só seu, existem muitas pessoas passando pelos mesmos problemas ou até pior. A maioria das vezes é pior. A minha ideia era que, diante das distribuições de currículos que eu tinha feito, em um momento próximo eu estaria empregado. Mas passa dia, passa semana, passa mês e nada de recolocação. Mas eis que surge uma luz no fim do túnel. Afinal, pensava, com esse currículo dificilmente eu vou ser eliminado, e eu fui chamado para uma entrevista. E fui confiante para essa entrevista. E de fato eu fui classificado. Ficamos eu e um outro candidato. Eu pensei, bom, meu currículo é melhor, eu estou empregado. Fatalmente eu estou empregado. Com certeza eu estou empregado. E pasme, eu não fui contratado em decorrência justamente do meu currículo, pois era muito bom para a função que eles estavam selecionando. Pelo menos foi essa a informação que eles me passaram. Quando o entrevistador te disse que era bom demais para aquela vaga, bom, meu mundo logicamente caiu, né? Eu acreditava que o meu currículo ia dar certo. Veja só, o que eu achava que iria garantir a minha vaga passou a ser meu problema. Meu currículo. Ele era bom demais e eu incompatível com o cargo. E assim,
De semana em semana as coisas começaram a piorar, pois não havia meio de eu colocar. Embora eu tivesse recebido a orientação espiritual de que as coisas se acertariam no seu tempo, eu mantive a fé. Mas eu confesso que diante de tantos nãos, eu já estava começando a achar que eu não ia conseguir não. E esse é o maior perigo, quando você passa por isso, quando você começa a duvidar. Comecei a levar aquela situação como se fosse uma provocação. Aí eu falei, acho que não é possível. Sabe, testando a minha paciência. Parecia que na verdade era uma provocação. Diante disso eu não devia manter o equilíbrio. É que você passa a se intoxicar por sentimentos inferiores e faz com que o padrão vibratório até caia. Eu até estar desanimado realmente, embora desistir não era uma opção. Aí eu fui buscar forças onde sempre me socorria, logicamente em Deus. Mais uma vez, me pediram para ter paciência e aguardar que tudo se resolveria. Era uma quinta-feira, quando eu fui a última vez no centro em busca de calma. No domingo, como sempre, comprei os classificados e fui verificar as vagas de emprego. Ali achei uma vaga na minha área, marcado para entregar os currículos na segunda-feira a partir das 8 horas. Aquelas vagas que estavam sendo apresentadas ali, elas geralmente se apresentavam na quinta ou no domingo. E eu peguei domingo, guardei o endereço e na segunda-feira eu me dirigi ao local. Fui meio desanimado já, né? Porque aconteceu tantos não, mais um, já era mais desanimado do que antes. E por desencargo de consciência eu fui. Aí é que as coisas tomaram um rumo totalmente diferente do que eu estava esperando. Uma coisa realmente estranha. Ao chegar na portaria do prédio comercial onde era o escritório, ao dar o meu nome para a recepcionista, ela passou a me tratar como se já me conhecesse. Como se ela já estivesse me esperando. E a situação se desenrolou de uma forma totalmente fora da realidade. Para mim, daí em diante, fatalmente foi surreal. A recepcionista, como eu falei, quando eu falei meu nome, ela procurou na agenda e me disse que já me esperavam no escritório. E que assim que eu chegasse era para eu subir imediatamente. Eu fiquei meio assustado, mas eu perguntei 2 vezes se realmente ela era essa a ordem, né, que ela havia recebido. E ela confirmou. E o interessante é que ela me deu um crachá com o meu primeiro nome, já impresso, pois realmente estavam esperando uma pessoa que tinha o meu nome. E eu subi para o 5º andar. Lá chegando, fui recepcionado por outra secretária que me dirigiu ao dono da empresa, que com um sorriso de satisfação me chamou pelo nome e pediu para que eu sentasse. Aí é que eu não entendi mais nada. A primeira pergunta que ele me fez foi: você trouxe o currículo como combinamos? E eu disse que sim, né? E entreguei para ele o currículo. Eu devia estar com uma cara de paisagem daquelas, né? Mas, como eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo, entreguei o currículo e ele passou para uma outra pessoa. Entregou o currículo para o encarregado, que depois de ler, ele apenas sinalizou o que estava tudo ok. O dono da empresa estendeu a mão, me cumprimentou e perguntou quando eu poderia começar a trabalhar. Se eu poderia começar a trabalhar na segunda-feira próxima, pois o restante da semana seria para eu regularizar o restante dos documentos. E aí ele pediu para que eu trouxesse os documentos necessários. Até mesmo o salário já havia sido acertado. Saí do local sem entender muito bem o ocorrido, mas agradecendo logicamente a Deus pela oportunidade que surgiu em minha vida. Fato esse que mudou tudo, né? Na quinta-feira, como todas as semanas eu ia, fui ao centro normalmente. E no final dos trabalhos, um amigo espiritual se manifestou novamente, perguntando se havia dado tudo certo naquela semana. Eu disse que sim. E sem que eu dissesse, ele cumprimentou. Eu não disse que tudo tem sua hora e que era só confiar e esperar? Realmente, até hoje eu não entendi. Até hoje eu não sei quem foi que ligou para a empresa, quem foi que falou com o dono da empresa, como é que marcaram a hora para mim. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que tem a mão de Deus, isso tem. Porque coincidências não existem. O que existem são fatos decorrentes de atos que você pratica. Essa é a minha descrição do que aconteceu de fantástico comigo. Se você teve alguma dessas experiências e quer contar a sua história, entre em contato conosco. Estamos aqui para ouvir e te ajudar. Envie um WhatsApp para 19 9976 03139. Participe dos nossos grupos de WhatsApp e fique sabendo antes sobre os nossos vídeos aqui no YouTube. Os links estão na descrição deste vídeo. Como é que é, Raul, que você vê Deus? Eu não vejo Deus. Eu o entendo como meu pai. E ele quis perguntar: Raul, os seus amigos extraterrestres falam de Deus para você? Não. Eles falam de um pai, o nosso Criador, que recusa ser chamado de Deus. Ele não precisa ser chamado de Deus.
ele rejeita quando chama de Deus. Para nós, ele é o nosso Pai. Nós viemos dele. E para que colocá-lo num trono e chamá-lo de Deus? Não é necessário. Nós não utilizamos essa palavra, né? Chamar o nosso Criador de Deus, tá? Nós o chamamos de Pai. Se você um dia entrar numa nave espacial como eu entrei, e dessa categoria de nave, você vai ter a mesma resposta. Vai perguntar: Deus existe? Existe. Ele é o nosso Criador. Então eles chamam esse Deus de Pai e não de Deus. E você é filho de Deus? Somos criados à sua imagem e semelhança. Somos os seus trabalhadores.